Eu, inclusive, cheguei a falar algumas vezes para o Silas e falei pro Rogério também. O Rogério não pegou, mas falei mais pro Silas, que eu usei muito no Fenerbahçe o David nessa posição. Tinha o Alex, que eu botava ele mais para frente, com o Kessman. Primeiro eu botei o Kessman e o David, e não deu certo. Aí depois eu adiantei o Alex com o Kessman e trouxe o David para o meio, para o David armar a jogada. Que o David é um jogador de muita inteligência, de muito toque, de muita qualidade. Ele não é aquele jogador mais de muita velocidade receber na frente, não é. Ele já fazer aquele facão não é mais para ele. Então ele é um jogador que traz. Então tentar usar ele nessa função. Cheguei a comentar algumas vezes com o Silas, olha, eu usei, agora depende de cada um, né? O chato é que a gente, quando passa por treinador e você depois está em uma outra função, você não tem como você não analisar aquilo que tem ali como treinador. A minha preocupação maior era essa, né? Não pentelhar os treinadores, não influenciar em nada, porque eles estão sendo pagos para fazer aquilo, né? Veio conversar comigo, eu converso numa boa, eu oriento, mas não assistia a preleção, não escalava ninguém, ficava lá assistindo o jogo, quando trocava ideia, o que tá achando, eu digo isso, e acabou. Você não encheu o saco. Então. Não quero, não gostava que fizessem isso comigo, não ia fazer com o outro. Você tocou no assunto bem interessante, Zico, a questão dos técnicos. A impressão que eu tenho, e acho que é da torcida essa impressão, é de que quando você assumiu o futebol do Flamengo, o Rogério não era o teu treinador de preferência. Eu gostaria de saber se ele passou a ser o teu treinador de preferência, se você, ao contrário, gostava e achava que ele poderia ser um bom treinador, ou que você simplesmente foi deixando o negócio ir no ritmo que já estava. O que eu achava é que o Flamengo, aquele momento, depois que veio de um título e passou por todos aqueles problemas, precisava de um treinador que tivesse bastante respaldo, que o jogador olhasse assim no banco, pô, esse cara aí, entendeu? Esse tem bagagem e tal. Por isso é que a primeira opção era o Filipão. Entendeu? O Filipão era o cara que eu gostaria de ver no Flamengo e conversei com ele e tal, mas infelizmente alguém deu com a língua nos dentes, ele não gostou, mas o Filipão, em termos financeiros, pelo que eu sei, estava praticamente quase tudo acertado. Falei com ele por telefone, daqui ele estava indo, chegamos até quase a falar do dia de apresentação e tal, e eu falei, olha, Filipão, a única coisa que eu posso dizer, da minha parte, ninguém vai saber, agora eu não posso assinar embaixo pelas pessoas que estão conversando com você, entendeu? O Flamengo está assim, eu achava que precisava de um nome desse, tanto é que eu queria também trazer o Parreira, tá? Parreira, um nome que eu acho que o Flamengo está precisando de nomes assim, como o Filipão, como o Parreira, como o Muricy, como o Vanderlei. Nomes que, sabe, estão já com uma marca registrada para o cara... Mas o Parreira, você não acha... Tudo bem, você pode dizer que ele já foi campeão do mundo, é um cara de nível internacional, respeitado lá fora. Agora, você não acha que teria um pouco de resistência da torcida por parte dessa identificação dele com o Fluminense? Eu acho que não, né? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo pelo lado da autoridade que está ali, da capacidade e do conhecimento. Eu vejo sempre por esse lado. Pô, ele é Fluminense, mas ele foi do Corinthians, ele foi do Internacional, ele foi de São Paulo. Sim. Então, eu acho que ele é um treinador de futebol. Tá? Você não levou em consideração? Eu, em nenhum momento, levo em consideração a isso. Tá? Inclusive, até antes, alguém aí, se não me engano, já tentou levar ele para o Flamengo... até por uma outra função, senão, 2009. Né? Uma outra função. Então eu achava que o Flamengo precisava de um... Eu não encontrei. Encontrei trazer um ou outro. O Andrade, traz o Andrade de volta. O problema não foi a forma como ele saiu. A forma como aconteceu a saída dele, eu acho que não ia ser legal. Por tudo que aconteceu com o próprio presidente. Né? Eu acho que poderia gerar um choque ainda maior meu com a presidente e tal. Se eu soubesse que ia dar no que deu, até... A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu achei que isso, a meu ver, o grande erro foi esse.
O Flamengo foi campeão, o Andrade pegou deu uma mexida muito grande para que o Flamengo conseguisse isso. E eu acredito que não souberam aproveitar em termos de planejamento, em termos de mudança das coisas que estavam acontecendo, de mudanças que poderiam ser feitas no início do ano. Não é porque você ganhou, é que você é obrigado a trabalhar com quem não está te dando apoio. Ah, ganhou a equipe, tá, mas pô, se você não fala com fulano, não fala com ciclano, não tem um bom relacionamento, olha, eu não vou trabalhar, independente. Ganhou todo mundo, pagou todo mundo, agora é outro ano. Então eu acho que continua todo mundo. E a gente, depois que chegou lá, via que tinha muitos problemas ali dentro, das pessoas que continuaram. Então quem comanda não pode continuar porque ganhou e tal, não quero mexer. Não, tem que mexer sim, porque você tem que... A vida se renova. Então ficou aquele negócio. O Rogério, quando chegou, eu não quero ninguém aqui. Ou eu ficava com ele, ou eu ficava com a outra comissão técnica. E eu via que a outra comissão técnica, pelo pouco que eu vi lá, eu vi que não era legal, não existia ambiente, não existia diálogo. Então você tem que tentar botar gente, e normalmente hoje os treinadores, eles é que direcionam uma comissão técnica. Você não pode trazer 20 pessoas, mas eu acho que o auxiliar, e até mesmo o preparador físico, eu acho que o treinador deve levar, tá? Se puder, o treinador de goleiro e tal, eu acho que tá. No mais, são aquelas pessoas de campo ali que você tem que ver. Então o Flamengo tinha, 2 auxiliares, 2 observadores, tem mais, o auxiliar do auxiliar, aí tu não fala com um cara e tal, não sabe os caras, tu vai lá ver o treino, tem 8 pessoas, 3 ficam do lado de fora sem fazer nada, entendeu? Então eu acho que quem tá numa comissão técnica tem que estar todo mundo afinado, cara. Fechado. Todo mundo trabalhando. Você tem que ter confiança em, ter um cara que tá precisando fazer um treinamento técnico, vai lá, pega aquele fulano lá e vai lá e trabalha legal com ele. Então... Em algum momento faltou essa confiança e sentiu que você não estava mais confiando naquela comissão técnica antes de acontecer o problema político que fez com que você saísse? Teve algum momento que você colocou em questão a tua confiança na comissão técnica que você tinha montado? Você vê aquele negócio, o grande problema é esse, você já passar. Eu, por exemplo, eu via alguns trabalhos que eu não faria. Mas em termos de... Eu vejo que aí é o conhecimento de cada um. Uns têm mais, outros têm menos. Mas eu acho que não eram trabalhos apropriados para aquele momento, pela experiência adquirida em todos os anos. Então, agora, era muito fácil. As 2 comissões técnicas, tanto a do Rogério como a do Silas, eram muito fáceis de diálogo. Então a gente chegava, dialogava, o grupo não aceita isso assim, dessa forma, tenta fazer uma coisa parecida, mas de outra, tentar dar uma mudada no trabalho e tal. O pessoal, eu acho que é diferente, às vezes, você fazer um trabalho para um pessoal do Sul e para fazer um trabalho para o pessoal do Rio de Janeiro. Agora, a sorte é que o plantel do Flamengo é um plantel, em termos de ambiente, muito bom. Muito tranquilo para se fazer, os caras aceitam numa boa, você falou para eles, disse por quê? Legal, porque o jogador precisa disso. Eu acho que qualquer pessoa, não adianta você dizer, vamos treinar 8 da noite, e botou 8 da noite lá e vai, não, olha, vamos treinar 8 da noite, porque a gente joga 8 da noite, a gente precisa fazer a refeição às 4 horas, porque precisa das 4 horas, quer dizer, você... explicar por que o treino está sendo feito, por que você vai dormir numa concentração um dia antes, por que você vai viajar 2 dias antes. Então tem uma série de coisas e eu acho que isso os jogadores estavam entendendo bem. Era um grupo fácil de lidar, apesar de estar inchado. Muita gente. Está inchado. E uma das coisas que o Silas tinha razão era isso. Mas o que a gente ia fazer? Como é que você vai fazer? Eu não aceito essa questão de você ter um jogador seu e um treinar na Gávea e outro treinar no Ninho do Urubu. Não pode. O profissional do Flamengo tem que treinar. Se vire, empresta, sabe mais ou menos, não pode
não pode contar com esse, aquele. A gente tentou botar todo mundo jogando. A sorte que veio essa sub-23 aí, que ajudou. Agora, não pode o Flamengo ter 40 jogadores no seu plantel. O treinador não pode treinar 40 jogadores, porque na hora que você vai fazer um treinamento técnico, um jogador, em vez de dar 20 chutes, ele dá 5. Então a qualidade técnica também ela acaba sofrendo uma interferência. Então, no momento em que você começou ali, bastou jogar 2 jogos na Sub-23, a gente emprestou o Leno, que não jogava, emprestou o Camacho, que quase não jogava, emprestou o Rômulo, que quase não jogava, emprestou o Everton Silva, que quase não jogava, o Vinícius, o Pacheco, houve um pedido para botar a jogar. Você não está lá treinando, a possibilidade de não ter aproveitamento, então temos que encaixar esses jogadores. Então eu acho que o planejamento foi esse, pô, de repente a gente vai começar o ano, virar o ano e vamos ter 45 jogadores. O que a gente vai fazer com esses jogadores? Fora os que a gente pegou no início do ano. Tinham 7 jogadores treinando sem nenhuma possibilidade de ficar no Flamengo. Isso aí rende aumento de salário que os caras estão recebendo e você não vê perspectiva de utilizá-los no primeiro time. E aí por quê? Você tem um trabalho de base, você não confia nesse trabalho de base. Digamos que você sobe 8 jogadores e sabe que esses 8 jogadores, nenhum tem capacidade para jogar no primeiro time. Eu vim ver uma partida de juniores, pessoal que estava estourando idade, eu falei, pô, não é possível que esse seja o Flamengo. Então, você vai olhar dali, não vai tirar um. Os jogadores que estavam vindo eram jogadores o quê? De 18 anos, do primeiro ano de juniores, que era vem Galhardo, vem Jobson, o pessoal que jogou lá naquela taça lá de São Paulo, que apareceram um pouco. Tua saída. O pessoal fala, porra, o Zico foi covarde, deixou o Flamengo na roubada na beira de um clássico contra o Botafogo, como se o Botafogo fosse grande coisa, mas tudo bem. Mas não ganhamos. Ganhamos. Me explica. Na tua cabeça, cara, eu sei que você nunca foi de correr do pau durante anos. Jogou com o joelho inchado, jogou com todo fudido. Como é que é isso? Sair do Flamengo naquele momento? Não tem momento para sair. Eu acho que no momento você não pode estar visando essa questão de que tem um jogo aqui ou não tem um jogo ali. O problema no momento era a saída para deixar o Flamengo em paz para resolver, para ser benéfico, porque naquele momento eu acabava estando atrapalhando com as coisas que eu estava vendo ali. Então não tem essa questão de você saiu antes de um clássico ou depois de um clássico. O problema é eu sair. Você não tem hora para sair. Eu saí no momento em que eu descobri uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. E foi naquele dia, ocorreu de ser a data do nascimento do meu neto e as vésperas de um jogo. Qualquer jogo que fosse ia ser um clássico no Brasileiro, porque no Brasileiro só tem clássico. Então o que aconteceu? É uma história que eu preciso me alongar um pouco para poder contar desde o início.